Olá, só eu atrasada aqui. Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Vou pedir para você não se esquecer de deixar o seu like neste vídeo e não se esquecer de dar uma fuçadinha na lojassombrada.com.br, ok? Bom, dito isso, vamos já direto para os relatos. Tô meio transparente, né? Tô meio invisível, meio fantasma aqui. Vamos começar e vamos dar início. Claro que é a mesma coisa começar e dar início, mas vamos para o primeiro relato desta coletânea de relatos de hoje. E o primeiro é este daqui, o Bulbasauro. Bulbasauro, não é Bulbasaur? Bulbasaur. É o Bulbasauro. Para mim é Bulbasauro. O Bulbasauro saiu da TV. Meu Deus. Vamos ver uma moça que nos conta. Isso aconteceu comigo quando eu tinha por volta dos 5 ou 6 anos de idade. Hoje ela tem 23 anos. Eu, quando pequena, estava viciada no desenho do Pokémon. Eu cantava as músicas e quando começava o desenho eu corria para assistir. A minha mãe nunca se sentia em paz quando eu assistia aquele desenho e sempre me alertava, dizendo que achava que aquilo não era bom. Porém, eu chorava muito quando ela desligava a TV e não me deixava assistir. Então, ela acabava deixando por conta da minha teimosia. Lembrando que eu não tô aqui para denegrir o desenho não, tá? Mas eu estou contando o que aconteceu comigo e que me marcou muito. Eu lembro que por muitas vezes eu acordava bem cedo, antes que todo mundo, para assistir o desenho na sala. Então eu levantava, pegava uma coberta, ligava a TV e ficava assistindo desenhos até todo mundo levantar. No entanto, nesse dia foi diferente. Eu lembro que eu acordei e fiquei sentada sozinha no sofá que ficava de frente ao corredor que dava no quarto dos meus pais. Eu me levantei, fui ao meu quarto pegar uma boneca e retornei para o mesmo sofá. Lembrando que eu nunca fazia isso de ficar sozinha na sala, eu sempre ligava a TV. Eu acabei cochilando, eu não sei por quanto tempo, mas lembro de ter acordado e ao abrir os olhos, o Bulbasauro, do desenho do Pokémon, ele estava bem na minha frente, praticamente colado no meu rosto. Eu estava deitada e ele estava em cima da minha barriga, com a cara encostada na minha. E ele estava sorrindo, mas com um sorriso maligno e seus dentes eram enormes. Eu fiquei imóvel, eu não conseguia ter reação nenhuma. Então o Bulbasauro se virou e foi pulando em direção ao corredor do quarto dos meus pais. E lembro nitidamente dele ter empurrado com as patas traseiras uma almofada em mim. Depois disso, eu não me lembro de mais nada. Passado alguns anos, eu contei isso para minha mãe e ela ficou muito assustada, pois lembrava desse dia também, porque ela achou muito estranho e contou a versão dela, que foi a seguinte. No dia do ocorrido, ela acordou, a filha dela, né? A moça que nos conta essa história. Ou não, é a mãe dela. Peraí. Não, a moça que nos conta essa história, ela está falando da mãe dela. Então, no dia do ocorrido, a minha mãe acordou e se perguntou o que eu estava fazendo acordada àquela hora, sozinha na sala. Mas estava com tanto sono que voltou a dormir. Depois ela acordou assustada, pois eu estava virada de bruços, com as pernas e os braços abertos, no meio da cama dela. Ela ficou sem entender e me cutucou, me acordando. Eu acordei chorando muito, mas não me lembro de como fui parar na cama da minha mãe. Desde então, eu nunca mais assisti o tal desenho. Mas, gente, será que alguma coisa se aproveitou da... como que a gente fala? Do gosto exagerado dela por esse desenho? E aí apareceu para ela se transformando num Pokémon? Ou ela teria criado uma forma pensamento de tanto gostar e pensar nesse desenho? Isso. Lembra que a gente já viu um relato do personagem lá do que tem um olho só, do Monstros S.A., que a moça também viu na janela?
Gente, essas criações, esses desenhos, eles podem criar vida? Eles podem se tornar reais, entre aspas, no mundo astral, ou sei lá? A gente pode dar vida a eles? Ou algum espírito às vezes toma a forma deles para nos apurrinhar? Ou não, a gente delira? Sei lá, a gente imagina coisas assim. Deixem suas opiniões. Mas não é um relato isolado, não, de gente que vê desenho animado ou personagem fantasioso aí e vê mesmo, vê fazendo as coisas, vê ali, acordado ainda. Não sei, gente. Próxima história. Bartolomeu, o estranho. Bartolomeu, o estranho, é uma moça que nos conta. Nós tínhamos nos mudado para um barracão que tinha um sobrado para moradia. Meu esposo tem uma empresa, então decidimos unir o útil ao agradável. Fizemos a mudança. Nos 3 primeiros dias foi tudo tranquilo, mas em uma manhã chuvosa, eu estava limpando o quarto dos meus filhos quando meu caçula veio e disse: Mãe, o Bartolomeu pode entrar aqui para brincar comigo? E eu respondi: Pode. Aí eu parei e pensei: mas quem é Bartolomeu? Fui correndo para a sala e antes dele abrir a porta eu gritei: não pode não. E abri a porta. Nisso veio meu filho que ficou do meu lado. Peraí. Fui correndo para a sala e antes dele abrir a porta eu gritei: não pode não. E abri a porta. Nisso veio meu filho que ficou do meu lado. Então aí o filho dela ficou ao lado dela, enfim, acho que ela abriu a porta ou não abriu? Bom, aí o meu filho veio, ficou do meu lado e eu continuei dizendo: olha, o Bartolomeu não é bem-vindo aqui. E ele que volte de onde veio. Volte de onde veio, Bartolomeu, falou assim. O Bartolomeu não é bem-vindo aqui. E volte de onde você veio, Bartolomeu. Eu falei em alto e bom som, alto e firme. Nisso meu filho me olhou e disse: Mãe, o Lucas está descendo as escadas e me olhando. Ele está chorando. Agora ele sumiu. Lucas? Eu fiquei um bom tempo preocupado. Mas agora é Lucas? Espera aí, é Bartolomeu ou é Lucas? Eu fiquei um bom tempo preocupada com isso, mas depois passou. Depois disso, começamos a ouvir um subir e descer as escadas, pois eram de madeira e fazia muito barulho. Ficamos apreensivos, mas ficamos por 1 ano vivendo assim. Mas logo depois decidimos nos mudar. Só para constar, ali naquele barracão anteriormente funcionava uma igreja. Peraí então. Peraí, gente, que eu não tô entendendo aqui. Primeiro, a questão era o Bartolomeu, mas de onde surgiu o Lucas? Ele falou: mãe, o Lucas está descendo as escadas e me olhando. Ele está chorando, agora ele sumiu. Será que ela trocou o nome e agora esqueceu de trocar? É o Bartolomeu ou é o Lucas? Eu não sei. Ou eram 2 espíritos, um que queria entrar. É isso? Ou já... quer entrar aqui para brincar comigo. Então, não sei se era mais de um espírito ou que a questão é que ela se tocou que poderia ser algo não deste mundo, né? Pelo menos não físico. E aí ela já deu o recado: olha, não vai entrar aqui não, tá? Será que era um espírito ruim? Não era, não sei, era só o espírito de uma criança querendo brincar, realmente vai saber. A questão é que não é legal ficar pro lado de cá, eu acho, e aí caberia fazer uma oração para esses espíritos, para quem sabe encontrar o caminho certo, né? O caminho que eles devem seguir e não ficar aqui. Próxima história. Vimos um tranca-rua no hospital? É uma moça que nos conta também. Há uns 3 anos atrás, a minha sobrinha, Patrícia, estava muito mal. E na época, a Patrícia era a caçula da minha irmã Yasmin. Ela era a única filha menina. Os outros 3 filhos da Yasmin eram meninos. Yasmin nunca tinha visto nenhum dos filhos ficar tão doente quanto a Patrícia estava. Nenhum remédio a fez melhorar. Então ela ligou para minha mãe ajudá-la a ir ao médico, já que estava sem dinheiro, era longe da casa dela e estava de madrugada.
Meu cunhado ia ficar com as outras crianças e ela levaria minha sobrinha Patrícia ao médico. Então eu e minha mãe fomos até a casa dela. Eu nunca gostei do bairro onde ela mora, já que é cheio de mato e bem longe de onde a gente mora. E na entrada tem um cemitério. Só o Uber daqui de casa até lá é mais de R$ 30. Eu sempre achei o bairro bem medonho, porém achava que poderia ser coisa da minha cabeça e fui com a minha mãe. Pegamos a Yasmin e a Patrícia e as levamos até o hospital. Chegando lá, estava totalmente vazio. Só tinha um homem deitado no banco lá dos fundos e a Yasmin já foi logo entrando com a Patrícia. Eu e minha mãe ficamos esperando e realmente estava bem deserto. Logo chegou mais um homem. Ele era negro, vestia uma camiseta preta de botões, uma camisa, talvez, então preta de botões com a gola desabotoada e uma calça preta estilo social. Eu não reparei muito nele, porque eu estava no celular jogando. Eu tenho pânico de hospitais, então sempre procuro algo para distração. Logo esse homem de preto foi para os fundos e o homem que estava deitado lá atrás no banco saiu, pois foi chamado para ser atendido. O moço de preto começou a puxar assunto com a minha mãe. Deu a volta e ficou em pé na nossa frente conversando com ela. Eu continuei jogando, mas prestando atenção na conversa. E ele dizia assim: "A senhora não é dessa cidade, né?" Minha mãe nasceu no sul, mas se mudou aqui para o centro-oeste ainda jovem. Então ela respondeu: "Não, mas eu moro aqui já há tempos." E ele só sorriu e disse: "Eu sei. E eu pareço ter quantos anos?" Minha mãe respondeu que achava que ele tinha uns 35. Ele sorriu e falou que tinha 60 anos, que nunca tomou pinga, porque isso envelhece, e que ele só toma álcool de posto. Isso é bom. É dica. Não tome pinga. Tome álcool de posto. Não, brincadeira, gente. O cara era doido, né, gente? Ele falou que nunca tomou pinga porque isso envelhece. Que ele toma álcool de posto, que isso sim o mantém com aparência de novo. Ou seja, tá embalsamando o corpo dele, né, já em vida. Bom, minha mãe não entendeu a conversa, tipo, é doido. E apenas sorriu. Ai, meu Deus, sem dar muito assunto, né? Afinal, a pessoa não é muito certa das ideias. Logo em seguida, ele disse: "Se eu fosse a senhora, tiraria sua netinha daqui e a levaria para casa, pois eles não podem ajudá-la. Isso que ela tem é apenas mal olhado. Leva ela para casa e faça uma oração. A senhora vai saber para quem pedir." Nisso, pausei o jogo e olhei para ele, que em nenhum momento falou comigo e nem me olhou. Na hora que eu o encarei, me veio na cabeça tranca-rua. A aparência dele e tudo mais era idêntica. E ele não me olhou, apenas entrou lá para a sala do médico. Nisso eu, totalmente gelada, já mostrei para minha mãe a foto do tranca-rua. "Mãe, esse homem é idêntico a ele." E minha mãe também ficou assustada. Quando eu terminei de mostrar a foto, não tinha nem 5 minutos que ele tinha entrado no mesmo lugar que a Yasmin e a Patrícia estavam sendo atendidas. Ele saiu e foi embora. Mas nesse momento, ele me olhou de lado e com a cara fechada. Minha mãe também viu. E eu fiquei toda arrepiada. Como se ele não tivesse gostado de mim, sabe? Ou talvez fosse pelo fato de eu tê-lo reconhecido. Yasmin, depois que saiu de lá, falou que entrou um cara onde ela estava e não fez nada. Ele não foi atendido, não bebeu água, ele só entrou e saiu. E até hoje a gente fica querendo saber se realmente era o tranca-rua. Um anjo ou algum espírito tentando ajudar? Até porque depois que a minha mãe orou na Patrícia, ela melhorou e nunca mais ficou ruim daquele jeito. Eu sempre amei tudo de umbanda, candomblé, quimbanda, espiritismo, já que a minha mãe é espírita e o pai dela, que já morreu, era devoto de São Cipriano. Então, sempre fui ligada a isso e acho que sempre estamos propícios a essas aparições inexplicáveis. Bom, não descarto que não seja, não digo que não seja, mas acho que também pode ser alguém que
não tá muito certo ali das ideias, talvez, né? Porque pelo que ele falou de tomar álcool de posto, que isso era bom para ele, e ele aparentar 35 e ter 60, que não toma. Então, às vezes era alguém meio perturbado que estava por ali e no caso dele falar para não ficar ali, para ir embora, pode ser também que, sabe quando a pessoa fala, não sei, eu não tô dizendo que não era essa entidade, pode ser que seja também, mas também pode ser que seja alguém meio não tá muito certo das ideias, sei lá, mas que tenha a aparência e tal, não sei. Mas tem que se tomar muito cuidado. Acho que deve levar no médico, sim, mesmo com a desconfiança de que seja só um mal olhado. Acho que não custa nada levar, que ande sempre junto, né? Levar no médico, tomar uma medicação, às vezes que está necessitando ali no momento, e por que não também fazer uma oração, alguma coisa, né? A junção dos dois. É, não abandona, não deixa para lá o tratamento médico, né? Acredito que tem que ir no médico, sim. Mas pode ser que ele também tenha dado recado, já falou, isso é um mal olhado, mas vai no médico, né? Já não sabe, não sei. Não estou contradizendo, se for trocar rua, tô falando nada disso, eu estou falando do cara aí que entrou. Bom, próxima história. Efeito Mandela ou alguém se passou pela minha tia? Aí seria efeito Mandela ou seria doppelganger? Não sei, vamos ver. É uma moça que nos conta. Desde menina, eu tinha uma alergia nos olhos que dava uma espécie de caspa nos cílios. Eu sei o que é. Eu tenho uma amiga que tinha isso. Ela vivia coçando o olho e ficava sempre vermelho. E eu lembro que ela me falou isso. É uma espécie de caspa nos cílios. E eu ficava pensando, nossa, coitado, porque ela vivia coçando, ficava vermelho. Ela coçava muito e deixava as pálpebras vermelhas e inchadas. Eu morria de vergonha disso e já tinha ido ao médico e usado pomadas que nada adiantaram. Com 18 anos, saí do interior para ir morar com uma tia na capital e continuar os meus estudos. Uma noite eu estava muito triste e irritada com essa alergia e pedindo a Deus para me curar. Quando minha tia veio ao meu quarto já de camisola e a gente começou a conversar amenidades. Eu disse para ela sobre o quanto aquela alergia me incomodava. Minha tia disse que tinha uma pomada que um médico tinha passado para o mesmo tipo de alergia que o seu filho, Alexandro, tinha. Ela foi ao quarto dela e voltou com um tubo de pomada bem amassado de uso, já tinha sido bastante usado e já estava quase seco também. E disse: Ó, só tem um pouquinho, mas quem sabe serve para você. Eu espremi ao máximo e usei aquela noite e na noite seguinte. E não deu mais. Realmente tinha acabado tudo. E a alergia desapareceu por completo e para sempre. Quando fui procurar a pomada para ver o nome, né? Eu não encontrei. Procurei por todo lado e nunca encontrei essa pomada. Porém, não achei isso estranho, porque eu sou mesmo distraída. Muitas vezes perco as coisas inexplicavelmente. Passados uns dias, após constatar que realmente a alergia tinha sarado, fui toda feliz contar a novidade para minha tia. E ela disse que nunca tinha me dado pomada alguma. Eu achei que ela tinha esquecido. Passado mais algum tempo, voltei a falar no assunto com ela e ela ficou irritada, dizendo que isso nunca aconteceu, que inclusive o seu filho Alexandro ainda tinha essa alergia e que eu estava mentindo. Eu fico com raiva toda vez que eu lembro desse episódio porque a minha tia não se lembrava de nada e ainda me chamou de mentirosa. Atualmente eu tenho 48 anos e nunca mais tive qualquer problema nos olhos. Eu fui realmente curada. Depois de muito pensar sobre isso, de como com tão poucas vezes de uso aquela pomada foi tão eficiente, me ocorreu de ter passado por uma experiência miraculosa, onde, quem sabe, um anjo tomou a forma da minha tia. Agora, ouvindo os relatos do efeito Mandela, me pergunto se poderia ser isso também. Não sei. O que pode ter acontecido?
Então, peraí, um efeito Mandela é quando várias pessoas se lembram de algo que nunca aconteceu. No caso, é você sozinha, seria uma falsa memória. Mas se fosse uma falsa memória, você não teria passado a pomada e você não teria melhorado, não é? Mas peraí, eu só não entendi se a conversa aconteceu, a sua tia realmente entrou no quarto e conversou com você, só não te indicou a pomada, ou ela nunca entrou no teu quarto, nunca teve essa conversa. Deixa eu ver. Dizendo que isso nunca aconteceu. E ela disse que, por exemplo, se essa pomada fosse tão boa, serviria para o filho dela também. O filho dela ainda tinha essa alergia. Então, não existia essa pomada, vamos dizer assim. Então, eu penso que talvez quem entrou no quarto tomando a forma da tia seria algum espírito que... Porque como... Que entrou e deu essa pomada, sei lá, uma pomada milagrosa. Não sei, gente. Ou seria outra dimensão? Será que ela teria ido para uma outra dimensão e nessa outra dimensão existia essa pomada que foi boa para o filho dela na outra dimensão? Mas nessa não. E aí a pomada ficou na outra dimensão. Então houve um lapso aí, alguma coisa assim. Eu fico pensando essas coisas, gente. Eu não sei, porque tem um relato parecido de uma moça. Vocês lembram? Eram 3 moças conversando no trabalho. E uma delas falou alguma coisa a respeito de... que elas iam fazer uma festinha. Aí uma falou, eu compro os M&M's, uma coisa assim. E aí eu vou fazer isso. E aí chegou no dia ali da festinha. Ela falou, mas você não ia comprar os M&M's? Ela falou, eu? Eu nunca falei disso, eu nunca falei que ia comprar M&M's, ou que eu ia fazer festa, não sei o quê. Eu falei, mas peraí, a fulana tava junto. Aí a fulana veio e falou, não, a gente nunca teve essa conversa sobre a festa, sobre... Aí ela ficou tipo, eu tô doida, então? Na cabeça dela, ela lembra da conversa, que a pessoa falou isso, aquilo, e as pessoas vêm e falam, não, isso nunca aconteceu. O que é isso? É um ou outro que tá doido? A gente que inventa as coisas? As pessoas que esquece? O que acontece? Se alguém tiver alguma resposta ou uma experiência parecida, manda pra gente ou deixa aqui nos comentários. Vamos para o próximo relato. Meu avô paterno. É uma moça que nos conta. O meu avô paterno faleceu em 2011 devido a complicações cirúrgicas, algo que marcou muito toda a minha família. E eu sei que ele, após desencarnar, fez contato com algumas pessoas e contarei aqui as poucas vezes que aconteceu comigo. No dia 23 de agosto de 2014, a minha turma do terceirão do ensino médio fez uma trilha por uma região histórica e pouco povoada da minha cidade. Passando por estradas de terra, caminhamos por locais como uma igreja antiga, trilhos de trem e até um cemitério, até chegar no centro da minha cidade em uma formosa praça. Vimos naquele passeio muitas oferendas e ouvimos muitas coisas estranhas. Minha amiga, inclusive, pediu para sairmos da estrada e do meio dos trilhos, pois um carro passaria, mas não havia nada se aproximando. Chegando em casa desse passeio exaustivo de longos 7 quilômetros a pé, eu fui me preparar para o almoço de aniversário da minha avó paterna. E sentado em meu sofá, da forma confortável e estilosa que sempre se sentou, estava o meu falecido avô, meio translúcido e quase sumindo. O choque de vê-lo me fez ficar por longos anos sem contar isso a nenhum familiar, pois poucos me davam crédito. Em 2020, comentando com a minha mãe, disse que esperava que os parentes falecidos já tivessem subido para uma cidade espiritual e estivessem bem. E pode ter sido somente um sonho, mas eu fui levada para um lugar onde vi o meu avô paterno. E ele estava em uma casa de madeira velha, empoeirada e caindo aos pedaços. Meu avô tinha a aparência debilitada e sofrida. Sua pele estava suja, vermelha e irritada. Estava magro e com o abdômen estufado. O rosto muito magro, olhos tristes e profundos, e só me olhou calado. Perguntei quem me levou ali,
que não vi quem era ou como era, porque meu avô ainda estava ali. Perguntei quem me levou ali, por que o meu avô ainda estava ali e por que não o ajudaram. Mas não me falaram nada e eu acordei triste e sem respostas. Lendo um livro espírita e escrevendo esse relato, talvez o meu avô ainda esteja lá, porque aquele procedimento cirúrgico que levou ao seu falecimento talvez tenha sido uma forma de acabar com a própria existência, de forma não intencional. Pois meus familiares dizem que não havia necessidade de realizar aquela cirurgia naquele momento e no hospital que foi feito. Porém, como disse acima, talvez pode ter sido somente um sonho. Eu fiquei muito confusa. Não entendi. Ah, tá. Somente um sonho. Não, ainda tô confusa. O seu avô apareceu no sonho, ele não estava bem, mas não entendi essa última parte. Quem levou? Talvez meu avô ainda esteja lá, porque aquele procedimento. Tá, ele não. Eu não entendi. Por que ele não foi? O que tem a ver o procedimento cirúrgico? Enfim, próxima história. Vocês entenderam aí? Deixa aqui nos comentários que eu não entendi. Eu fiquei meio confusa no final. O último relato desta coletânea é este. Acompanhada. É um moço que nos conta. Aconteceu com uma das filhas de uma grande amiga da família, a Bianca. A menina tinha por volta de uns 15 anos e estudava em uma escola de um dos pontos mais movimentados de Recife. Mas, infelizmente, saindo da escola, o caminho tinha seus becos e vielas, e foi aí que ocorreu o caso. Bianca caminhava por uma rua em que havia pouca iluminação e não se avistava um pé de gente por lá. Então, quase no fim dessa rua, em um beco de esquina, ela avistou um homem parado embaixo de um poste. Ao ver aquele homem sinistro, sem expressão nenhuma, como se estivesse esperando por ela, esperando ela passar para atacá-la ou algo pior, Bianca orou por proteção a Deus e disse assim: Senhor, livrai-me do mal. Eu sinto sua presença aqui comigo e vou ficar bem. Amém. Assustada, mas como não havia outra alternativa, ela passou por ele. O homem a olhou nos olhos e a deixou passar sem incomodá-la, e nem sequer se moveu. Bianca se sentiu aliviada, agradeceu a Deus e seguiu o seu caminho para casa, já pensando em jamais passar por aquele ponto de novo. Menos de uma semana depois foi noticiado em jornais locais o desaparecimento de duas jovens, que tinham por volta de 14 anos, e logo após chegou o veredito que as duas garotas foram vítimas de violência e não resistiram. Pouco tempo depois foi descoberto o autor do crime e também foi divulgado em público pelos noticiários. O homem no interrogatório explicou onde, como e o que fez com as garotas. E ao ver isso na televisão, a mãe da Bianca conseguiu entrar em contato com o responsável pelo caso e pediu que ele perguntasse ao assassino sobre sua filha, que havia passado um pouco tempo antes daquelas duas garotas que ele atacou. E no interrogatório feito a ele, sua resposta impactou a todos. Ele falou o seguinte: essa menina foi a primeira a dar as caras por ali, naquela noite, mas eu não era doido de mexer com ela, tinha um homem com ela. E é assim que a nossa fé e religiosidade só aumentaram na família. Deus é Salvador e quem crer nele está salvo. Acredito que independente da religião, o seu Deus está com você. Muito interessante, é mais uma daquelas histórias onde você não vê ninguém, mas aquele que quer te fazer mal vê. E é algo assustador para eles, porque ou eles saem correndo, ou eles não querem chegar perto. É alguma coisa que intimida. Ou às vezes a gente vê uma simples pessoa andando com você, um senhorzinho, um cara legal, alguém, uma companhia, um cachorro, mas quem quer te atacar vai ver algo aterrorizante. Acho muito legal esse tipo de história.
Bom, pessoal, se já aconteceu algo com vocês, manda o seu relato pra gente. O e-mail é relatos@assombrado.com.br e se tem algo a dizer, deixa aqui embaixo nos comentários, sempre com muito respeito, ok? Um beijo a vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!